Aquela noite ainda está nítida na minha memória, porque foi a primeira vez em que enxerguei a verdade sem tentar suavizá-la. Meu nome é Laci. Tenho 28 anos e costumava acreditar que, se eu ficasse em silêncio tempo suficiente, as coisas na minha família acabariam parecendo normais. Eu estava errada. Estávamos sentados à mesa do jantar quando meus pais olharam direto para mim, como se tivessem preparado algo pesado muito antes da comida ficar pronta. Sem piadas, sem tom acolhedor, sem aviso. O ar parecia denso, como se ninguém quisesse ser o primeiro a respirar alto demais. Então minha mãe olhou exatamente para mim e disse: "Você é a razão de esta família estar sofrendo." A voz dela não tremia, não era emocional, apenas cansada e afiada, como se já tivesse repetido essa frase dezenas de vezes na cabeça antes de dizê-la em voz alta. Bufa! Todos os olhos naquela sala se voltaram para mim, mas ninguém disse meu nome com gentileza. Ninguém me defendeu. Ninguém sequer pareceu confuso. Eles só me observaram, esperando para ver como eu reagiria. Eu a encarei lentamente e disse: "Ótimo. Vou acabar com esse sofrimento." Eu não discuti. Não chorei. Não me expliquei, porque naquela altura eu já entendia qual tinha sido o meu papel por anos. Na manhã seguinte, entrei na conta compartilhada de férias que eles usavam todo ano e mudei a senha sem avisar ninguém. Parei a transferência mensal do aluguel sem enviar mensagem. Congelei todos os cartões de crédito que tinham meu nome enquanto eles ainda usavam tudo como se nada pudesse mudar. Às vezes, ficar em silêncio por anos faz você explodir da maneira mais silenciosa possível. Antes de continuarmos essa história, respire um segundo e se inscreva neste canal se histórias reais de família importam para você, porque o que aconteceu depois mudou completamente minha vida. E acho que vai fazer você enxergar lealdade de um jeito bem diferente. Muito antes de eu discutir com eles, aprendi a carregar tudo aquilo pelo qual ninguém nunca me agradeceu. Cresci numa casa onde esperavam silêncio de mim. Não porque eu fosse tranquila, mas porque eu deveria entender as coisas sem que ninguém precisasse explicar. Ninguém falava sobre regras familiares. Ninguém conversava sobre problemas. Ninguém perguntava como eu me sentia quando algo dava errado. Eu deveria perceber, absorver a pressão e seguir em frente sem atrasar ninguém. A primeira pessoa que moldou esse padrão foi minha irmã, Belle, que naturalmente estava sempre mais próxima de cada decisão importante. Belle nunca precisava pedir aprovação, porque ela simplesmente aparecia antes mesmo de terminar de falar. Quando ela queria algo, as conversas mudavam. Quando ela estava cansada, os planos mudavam. Quando ela ficava estressada, o ambiente inteiro se suavizava ao redor dela. Eu observava tudo isso em silêncio não porque eu admirasse, mas porque entendi cedo que a atenção naquela casa não seguia a mesma direção para todos. Como eu não podia competir por atenção, aprendi a competir com utilidade. Comecei a encontrar pequenas formas de ganhar dinheiro sem contar para minha mãe ou meu pai. Principalmente porque explicar estresse parecia inútil. Eu trabalhava quieta, guardava quieta, me preocupava quieta. Se eu me sentia sobrecarregada, eu engolia tudo, convencida de que manter tudo suave era mais importante do que ser compreendida. Com o tempo, minha família começou a esperar que eu interviesse sempre que surgisse algum problema. Nunca foi dito em voz alta. Nunca foi apresentado como responsabilidade. Simplesmente acontecia, de novo e de novo. Alguém esquecia um pagamento. Eu cobria. Algo precisava ser resolvido rápido. Eu resolvia. Ninguém perguntava por quê. Ninguém perguntava como. Eles apenas assumiam que eu estaria ali, firme, enquanto tudo ao redor permanecia instável. Eventualmente, criaram uma conta compartilhada para as despesas da casa não porque me pediram para administrar, mas porque ninguém queria a responsabilidade de acompanhar nada. Eu ganhei acesso e, com o tempo, virei a pessoa que entendia tudo melhor do que qualquer um. Eu não era elogiada por isso. Eu não era agradecida por isso. Simplesmente virou normal que eu controlasse números que ninguém tinha interesse em aprender. O que doía mais não era o trabalho, mas a ausência completa de reconhecimento. Eu não era tratada como alguém que ajudava. Eu era tratada como alguém que existia para tapar buracos. Quanto mais confiável eu me tornava, menos visível meu esforço ficava dentro daquela casa. Eu nunca reclamava quando tudo pesava, porque achava que carregar o peso em silêncio me tornava forte.
Também acreditava que, se eu permanecesse útil por tempo suficiente, alguém acabaria percebendo. Nunca perceberam. Quando parei de esperar justiça, o dinheiro já tinha substituído todas as conversas sinceras. Comecei a pagar o aluguel sem que ninguém pedisse, porque o silêncio parecia mais seguro do que ver o estresse crescer dentro do pequeno duplex no Texas que chamávamos de lar. A transferência acontecia automaticamente todos os meses não porque alguém sentou comigo para discutir responsabilidade, mas porque eu vi a tensão antes que ela ficasse visível para os outros. Eu me convenci de que, se eu mantivesse os números estáveis, conseguiria manter a paz, mesmo quando ninguém admitia que havia um problema. Com o tempo, minha mãe parou de conferir saldos, porque se acostumou a acreditar que nada sairia do controle na frente de amigos ou parentes. Ela aprendeu a confiar na estabilidade silenciosa que eu criava, mas nunca aprendeu de onde ela vinha nem o que me custava mantê-la. As conversas sobre dinheiro desapareceram da mesa porque os problemas eram resolvidos antes de terem tempo de aparecer. Meu pai ficou confortável de um jeito diferente. Ele usava o cartão de crédito ligado à minha conta sem hesitar. Colocava combustível, comprava mantimentos, ferramentas pequenas, consertos aleatórios, despesas de fim de semana. Nunca perguntava se era um bom momento. Nunca verificava limites. Na cabeça dele, o cartão simplesmente funcionava porque sempre funcionou e era mais fácil assumir que alguém já tinha lidado com as consequências. Belle também nunca questionou o arranjo. Ela tratava cada pagamento que eu fazia como parte natural do ritmo da casa. Quando as contas eram pagas, ela seguia em frente. Quando as despesas desapareciam, ela não procurava a origem. A gratidão nunca aparecia no rosto dela, porque ela nunca acreditou que havia algo para agradecer. A ideia de que eu carregava algum peso nunca passou pela cabeça dela. Para Belle, eu simplesmente estava ali sempre resolvendo o que ninguém queria tocar. Os limites em torno do dinheiro foram desaparecendo devagar, quase com cuidado, como linhas desenhadas a lápis que vão sendo apagadas com o tempo. Eu parei de sentir que estava ajudando. Comecei a sentir que eu pertencia a um sistema que ninguém jamais tinha me explicado. A responsabilidade virou obrigação sem conversa. O apoio virou expectativa sem uma única troca honesta. Cada vez que eu pensava em falar algo, repetia para mim mesma que estabilidade era mais importante do que reconhecimento. Acreditava que, se eu apenas continuasse consistente, calma e útil, em algum momento eles mudariam a forma como me viam. Achei que silêncio era maturidade. Achei que resistência era força. Achei que amor era sacrificar sem ser vista. O que eu não entendia naquela época era que, quanto mais tempo eu ficasse calada, mais permanente meu papel se tornava. Eu já não era uma pessoa dentro daquela casa. Eu era uma função. Eu era um plano B. Eu era a solução invisível que aparecia sempre que algo desmoronava. Ninguém roubou de mim em segredo. Ninguém me forçou. Eu entreguei o controle, pedaço por pedaço, porque não percebia que eu tinha o direito de traçar um limite. Quando notei que esses limites tinham desaparecido, já parecia normal viver sem eles. Foi ali que o dinheiro deixou de ser uma ferramenta e se tornou aquilo que substituiu todas as conversas honestas que deveríamos ter tido. Aquele jantar começou como qualquer outro, até alguém decidir mudar a direção da mesa. A comida era simples e familiar, feita para passar sem drama porque nossa família tinha dominado a arte de sentar junto enquanto enterrava pensamentos reais sob um silêncio educado. E eu tomei meu lugar, quieta, observando os pratos indo de um lado para o outro, ouvindo conversas leves passarem pelo ar, sentindo a tensão se acomodar por baixo de tudo como uma pressão que ninguém queria reconhecer. No início, o ambiente parecia controlado, estável, quase convincente, até que a conversa começou a escorregar para o assunto dinheiro do jeito silencioso que sempre acontecia. Não era alto, nem repentino, mas lento e deliberado, como uma direção escolhida antes mesmo de alguém falar. Belle falou primeiro. Ela se recostou ligeiramente, falando sem elevar a voz, deixando os olhos pousarem em mim por um instante breve antes de desviar, e então disse: talvez, se ela não complicasse tudo, a gente teria mais. As palavras foram casuais, não afiadas, o que as fez pesar ainda mais porque ninguém questionou, ninguém pediu explicação, ninguém cortou o silêncio que se formou depois. Meu pai veio em seguida. Ele virou o rosto para mim com uma expressão calma, porém calculada, como se estivesse esperando o momento certo, e disse com clareza: você age como se estivesse sempre nos salvando.
Não havia humor na voz dele, nem tentativa de suavizar o impacto, apenas a expectativa de que eu me defendesse ou permanecesse em silêncio. Isso deixou o ar na mesa ainda mais pesado, sem que ninguém precisasse se mexer na cadeira. Minha mãe veio por último. Ela colocou o copo na mesa devagar e levantou os olhos para mim com uma expressão cansada, deliberada, não emocional, antes de dizer palavras que pareciam existir naquela sala muito antes de serem pronunciadas. Você é a razão de esta família estar sofrendo. A voz dela soou final, não furiosa, controlada, não emotiva, como uma porta sendo fechada sem intenção de abrir novamente. Depois disso, o ambiente não ficou constrangedor nem incerto. Ele ficou definido. Ninguém fez perguntas. Ninguém olhou para ver minha reação. Ninguém tentou me alcançar. O silêncio não era desconfortável porque parecia compartilhado, como uma conclusão aceita por todos, uma conclusão que não precisava da minha aprovação. Eu permaneci calada, não porque não tivesse nada a dizer, mas porque entendi algo com uma clareza que nunca tinha sentido antes, naquele espaço entre as palavras. Eu finalmente enxerguei o padrão que moldou minha vida, o papel que desempenhei durante anos sem ser convidada, o conforto que eles consumiram sem nunca se perguntar quem carregava o peso. E, pela primeira vez, percebi que eu estava protegendo pessoas que já haviam decidido que eu era o problema. Eu não me senti com raiva. Não me senti destruída. Eu me senti terminada de um jeito que não precisava de barulho, nem de explicação, nem de permissão. Na manhã seguinte, tudo parecia lento bastante para eu pensar sem interrupções. Sentei sozinha à pequena mesa da cozinha com o telefone nas mãos, sem tremer, sem pressa, apenas calma o suficiente para finalmente fazer algo que eu pensava há anos, mas nunca me permiti concluir. Não havia gritos atrás de mim, nem passos, nem perguntas, apenas um silêncio que parecia conquistado, e não emprestado. Abri o sistema bancário usando credenciais que eu tinha memorizado há muito tempo. Não porque alguém tivesse me ensinado, mas porque eu sempre fui a pessoa esperada para resolver problemas silenciosos antes que eles se tornassem problemas públicos. A tela carregou devagar, me dando tempo para respirar enquanto eu olhava para o layout familiar, os saldos compartilhados, os cartões vinculados, toda a estrutura que eu mesma tinha organizado para manter todos confortáveis, sem nunca receber um obrigado. A primeira coisa que fiz foi mudar todos os dados de segurança ligados à conta compartilhada. Atualizei senhas, e-mails de recuperação, números de verificação, perguntas de segurança, tudo aquilo que antes estava aberto a mãos que nunca construíram nada. Não hesitei, porque hesitar já tinha me custado anos. Depois, ajustei as permissões de acesso para que somente eu pudesse mover dinheiro, visualizar atividades, aprovar transferências, autorizar cartões ou alterar qualquer configuração. Pela primeira vez, o sistema refletia a realidade em vez de fingir que todos eram iguais quando, na prática, a responsabilidade sempre foi só minha. Depois disso, desliguei todas as transferências automáticas que eu mesma tinha criado. Aquelas programações antes me faziam sentir útil, como se pagamentos de rotina pudessem substituir respeito, como se apoio silencioso pudesse mudar a forma como eu era vista em jantares e encontros de família. Ver cada transação recorrente desaparecer foi estranho. Não parecia quebrar algo, parecia fechar portas que eu deveria ter trancado há muito tempo. Quando revisei o registro de atividade em tempo real, vi que ainda havia transações acontecendo, cobranças passando na tela naquele exato instante. Passes de cartão, pedidos online, padrões familiares que continuavam sem consciência, sem permissão, sem gratidão. Foi nesse momento que congelei todos os cartões vinculados ao meu nome. A confirmação apareceu depois de alguns segundos, simples, limpa, definitiva. Os cartões estavam inativos. Nenhum alerta foi enviado. Nenhum aviso foi dado. Nenhuma explicação foi escrita. Permaneci em silêncio porque sabia que uma única mensagem teria sido suficiente para me puxar de volta aos velhos hábitos, de volta à culpa, de volta ao papel que me ensinaram a nunca questionar. Eu não liguei para minha mãe. Não procurei meu pai. Não mandei uma única mensagem para Belle. O silêncio não foi fraqueza naquela manhã. O silêncio foi posse, foi domínio, foi autonomia. Fechei o aplicativo devagar e coloquei o celular sobre a mesa, sentindo algo novo no peito. Não era raiva, nem medo, nem tristeza. Era apenas espaço. Aquele tipo de espaço que só aparece quando algo que costumava te controlar não controla mais. Pela primeira vez, eu entendi que me proteger não me tornava egoísta. Me tornava honesta. Aquela tarde pareceu estranhamente silenciosa.
Alguns dias depois, a história parou de ficar dentro das nossas paredes. Percebi primeiro pelas mudanças sutis no meu celular, pausas estranhas entre mensagens normais, notificações que pareciam mais pesadas antes mesmo de eu abri-las. Eu não procurei problema, mas o problema me encontrou através de nomes conhecidos, publicações compartilhadas e palavras cuidadosamente escolhidas que apontavam para mim sem nunca dizer meu nome diretamente. Belle fez o primeiro movimento. Ela postou algo público que, à primeira vista, parecia inofensivo, mas cortava fundo por baixo da superfície. Falava sobre egoísmo e ausência emocional de um jeito que qualquer pessoa que conhecesse nossa família entenderia de imediato. Ela sugeriu que algumas pessoas abandonam responsabilidades quando deixam de se beneficiar delas, transformando a situação em uma falha moral, e não em um limite pessoal. Vi a postagem tarde da noite, depois do trabalho, quando o mundo estava quieto o suficiente para o peso daquilo se instalar no meu peito. Foi então que ouvi alguém que nunca tinha feito parte daquela história até então. Minha amiga de infância, Hannah. Ela me procurou sem hesitar. Não suavizou as palavras. Não tentou proteger meus sentimentos porque esse nunca foi o jeito dela. Ela me disse exatamente o que as pessoas estavam dizendo pelas minhas costas. Ela explicou como os problemas de dinheiro estavam se tornando o centro das conversas sussurradas e descreveu como a tensão dentro da minha família agora era visível até para pessoas que sempre ficaram longe dos nossos assuntos particulares. Hannah Bufa não ofereceu consolo. Ela não disse que tudo ficaria bem. Em vez disso, ela me deu informações claras, detalhes precisos, consequências reais. Explicou que parentes com quem eu não falava há anos estavam enviando mensagens uns aos outros, criando teorias que ligavam as palavras da Belle a histórias antigas da família, transformando lentamente um conflito privado em opinião pública. A voz dela permanecia calma, quase profissional, como se estivesse descrevendo a previsão do tempo e não a mudança na reputação de alguém com quem ela cresceu. Logo depois, parentes distantes começaram a entrar em contato diretamente comigo. Alguns eram educados, outros soavam preocupados, e alguns disfarçavam curiosidade como cuidado bufa. Perguntavam se os boatos eram verdade, se a situação era tão ruim quanto diziam, se eu realmente tinha virado as costas para todos sem explicação. Cada mensagem parecia um pequeno teste que eu me recusava a fazer. Eu lia tudo sem responder. Deixava as mensagens ali, não por medo, mas por consciência de que explicações facilmente se tornariam convites para discussões. Escolhi o silêncio porque sabia o que aconteceria se começasse a me defender. Minhas palavras virariam capturas de tela. Meu tom seria analisado. Qualquer reação emocional seria usada como uma prova de que a história da Belle tinha mais verdade do que a minha. Em vez de correr atrás da minha própria imagem, mantive o foco em controle, distância e estabilidade em um mundo que claramente preferia drama à realidade. O que me surpreendeu não foi a crueldade da postagem, mas a velocidade com que ela se espalhou. O que ficou em mim foi a percepção de que as pessoas estavam mais interessadas na história do que na verdade. Eu não corrigi ninguém. Não fiz posts explicando nada. Não lutei por simpatia. Me afastei das conversas, resisti ao impulso de me defender e deixei o barulho continuar sem a minha participação, sabendo que silêncio não era fraqueza, mas estratégia. 2 semanas foram tempo suficiente para mudar a forma como todos se posicionavam naquele duplex. O ar dentro da casa mudou lentamente, não por gritos ou cenas dramáticas, mas porque a falta de controle deixava tudo mais pesado e mais exposto do que qualquer um esperava. Eu conseguia sentir a tensão mesmo sem estar lá pelo modo como o telefone ficou mais silencioso. Como chegavam menos mensagens. Como o tom de tudo mudou da raiva para algo mais parecido com pânico. Eles começaram a vender coisas pequenas primeiro, itens que antes pareciam inofensivos, mas agora carregavam uma certa desesperança dentro deles. Móveis que costumavam ocupar cantos da casa sumiam das fotos que os parentes compartilhavam, enquanto enfeites que fizeram parte da rotina deles desapareciam discretamente do fundo das imagens. Não foi uma perda dramática, e não foi feita com dignidade, mas foi real o bastante para arrancar a ilusão que eles passaram anos protegendo. Belle foi obrigada a assumir um trabalho em tempo integral que exigia mais disciplina do que ela jamais tinha tolerado antes, e a transição aparecia em seu rosto, nos olhos cansados e na postura que já não carregava aquela confiança ensaiada. Pela primeira vez, o tempo dela era organizado por responsabilidade, não por conforto. E a pressão a seguia mesmo quando ela tentava fingir que nada havia mudado.
Ela parou de falar com aquele tom vago e seguro e começou a medir as palavras com cuidado, como se falar de forma muito casual pudesse revelar o quão frágil sua situação tinha se tornado. Minha mãe voltou para um trabalho que havia abandonado anos antes, retornando a um mundo que ela jurava ter superado. Só que agora não parecia mais uma escolha, parecia sobrevivência. O orgulho dela foi se desfazendo aos poucos, não por explosões emocionais, mas por uma aceitação silenciosa enquanto se ajustava a horários, supervisores e responsabilidades que já não permitiam desculpas. Eu a imaginava vestindo aquele uniforme familiar de novo, forçada a encarar uma versão de si mesma a qual prometeu nunca retornar, e eu sabia que isso pesava mais do que ela jamais admitiria. Meu pai perdeu o controle da imagem que passou anos tentando proteger dentro da pequena comunidade do Texas. E essa perda doeu mais do que a pressão financeira em si. Vizinhos que antes falavam com admiração começaram a olhar para ele de outro jeito, não por fofoca, mas porque a fraqueza pode ser percebida mesmo quando ninguém fala sobre ela diretamente. Os convites começaram a diminuir. As conversas ficaram mais curtas. E a versão dele que vivia na cabeça das outras pessoas foi desaparecendo aos poucos, sem que ele pudesse impedir. A pressão financeira deixou de ser algo discutido a portas fechadas ou sussurrado em conversas tarde da noite, porque tinha se tornado a realidade diária deles no sentido mais prático. As contas chegavam sem a antiga confiança de que seriam pagas. Escolhas simples de repente exigiam hesitação. Pequenos luxos se transformavam em decisões com consequências. Não houve um único momento de colapso, nenhuma grande discussão, nenhum pedido de desculpas que mudasse tudo. Só o ajuste lento e inevitável a uma vida que já não tinha rede de segurança. Eu não comemorei o sofrimento deles, nem senti alívio com o desconforto porque o que senti foi mais silencioso, mais complexo do que satisfação, algo que se acomodou no meu peito sem precisar de nome. Eu apenas observei de longe, sabendo que, pela primeira vez, eles estavam vivendo dentro da realidade que haviam me acusado de criar. E entendi que aquilo não era vingança, era consequência, se desenrolando exatamente como deveria. Meses depois, meu celular deixou de parecer um caminho de volta. A tela ainda acendia todos os dias, mas o sentimento ligado a isso tinha se transformado em algo distante e silencioso, como uma porta que já não levava a nenhum lugar para onde eu quisesse retornar. Percebi que o som das notificações já não me puxava para a ansiedade e que a vontade familiar de me explicar foi desaparecendo sem esforço. Minha mãe começou a ligar nas primeiras horas da manhã e no fim da noite, escolhendo momentos em que acreditava que eu estaria mais aberto emocionalmente, embora sua voz nunca parecesse preparada para aceitar o silêncio como resposta. As mensagens do meu pai seguiam outro padrão, surgindo em blocos constantes, quase ensaiados, cheios de tentativas curtas de autoridade que já não tinham peso algum. Eu não respondia não por raiva, mas porque o espaço entre nós já tinha se tornado forte o suficiente para existir sem palavras. Belly tentou me alcançar por meios mais suaves, enviando mensagens cuidadosamente moldadas, como se cada frase tivesse sido revisada antes de ser enviada. Ela usou memórias, experiências compartilhadas, a linguagem familiar que antes funcionava tão facilmente comigo, mas o efeito já não existia. Eu lia tudo sem reagir, entendendo o desespero por trás daquela tentativa, e percebendo também que abrir aquela porta de novo destruiria a estabilidade que eu tinha lutado tão silenciosamente para construir. Passei a recusar cada tentativa de reconexão sem explicar meus motivos ou oferecer encerramentos emocionais. Cada chamada ignorada parecia menos crueldade e mais respeito por mim mesmo, porque eu finalmente entendi que clareza não precisava de justificativa. Meu silêncio deixou de ser uma fraqueza que podia ser pressionada, e a distância que criei virou algo sólido, impossível de negociar. Minha vida pessoal se estabilizou de maneiras simples e honestas, que não exigiam defesa constante ou antecipação. Passei a dormir melhor. Trabalhar com mais foco. Rir sem carregar medo do que poderia acontecer depois. E a tensão emocional que antes me seguia começou a desaparecer do meu corpo. Pela primeira vez, não senti que estava fugindo de algo, mas avançando em direção a uma versão de mim mesmo que existia sem pressão. Construí limites claros sem tentar explicá-los, sem suavizá-los, sem deixar espaço para interpretações. Eles se tornaram regras silenciosas que viviam dentro da minha rotina, e não declarações altas moldando a forma como eu respondia a mensagens, como eu lidava com o silêncio e como eu protegia a clareza emocional que trabalhei tanto para recuperar. Eu entendi que encerramento nem sempre vem de uma conversa, às vezes vem de uma distância que já não dói.
Quando os meses finalmente passaram, meu celular já não era mais uma ponte para o passado, mas um simples objeto que apenas me conectava à vida que eu, enfim, estava vivendo por mim mesmo. Limites pessoais não são traição, mas uma forma silenciosa de autorrespeito que protege a saúde emocional ao longo do tempo. Família não ganha automaticamente o direito de controlar suas escolhas ou exigir sacrifícios ilimitados. Ficar em silêncio por tempo demais muitas vezes ensina as pessoas a cruzarem limites sem consequência, mesmo quando isso machuca por dentro. Aprender a dizer não sem justificativa não é crueldade, é clareza. Proteger a própria paz não é egoísmo. É necessidade. Obrigado por acompanhar esta história até o fim e por dedicar seu tempo a seguir uma jornada tão emocional. Sua atenção significa mais do que você imagina, e é profundamente apreciada. Se esta história fez você refletir sobre limites familiares ou cura pessoal, sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos nos comentários. Fale a partir da experiência, não do julgamento, porque toda perspectiva merece respeito.